Gravação da aula de hoje. Hoje a nossa aula nós vamos dividir ela em duas partes. A primeira, nós vamos dar continuidade às seitas, e eu queria também, porque domingo que vem é Pentecostes, então também fazer uma pequena reflexão desse Pentecostes. Até postei um vídeo para vocês hoje do Pentecoste judaico, e eu peço que a turma, depois que puder ver isso aí, veja, porque o Pentecoste judaico ele é a base do Pentecoste cristão, né? Então o Pentecoste cristão vai seguir esse Pentecoste judaico. Semana passada, hoje eu gravei também um vídeo sobre os fariseus. Amanhã eu vou postar ele para vocês, porque aí vai ajudando a vocês fixar o conhecimento sobre as seitas, né, dentro do judaísmo. Então hoje eu gravei mais ou menos 11 minutinhos explicando aí as características do mundo farisaico, né, dos fariseus, a partir do Flávio Josefo. Então não esquecer, turma, que a nossa referência é sempre aí o Flávio Josefo, tá bom? Para a gente entender as características dessas 4 seitas principais. Quais são elas? Recordando aqui: os fariseus, os saduceus, os zelotas e os essênios. Hoje a gente quer falar de mais duas, né? Pelo menos aí mais os saduceus, mais os zelotas, e a próxima aula a gente termina com os essênios, que é algo mais complexo, porque a gente vai ter que fazer aí uma inserção nas comunidades desaparecidas, né, como Qumran e outras aí. Então vamos lá. Então a Paula está entrando. Começando agora, Paula, boa noite. Então a primeira fonte para estudar esses documentos eu falei para vocês, as fontes para estudar as seitas. Primeira fonte é o Flávio Josefo. Guto, quem é esse Flávio Josefo? Você fala tanto dele. Flávio Josefo, ele viveu no século I. Ele morreu, ele nasceu poucos anos depois de Jesus morrer. Ele nasceu em 37 depois de Cristo e vai morrer no ano 100. Ele foi um judeu fariseu. Isso é importante porque ele puxa um pouco o saco aí dos fariseus. Ele vai escrever 2 livros. Um é sobre a guerra entre os judeus e os romanos, chamada Guerra Judaica. Essa guerra, pessoal, foi a guerra que os zelotes, principalmente, travaram contra os romanos no ano de 66. Essa guerra vai durar até 73, mais ou menos, quando os romanos definitivamente põem fim a essa guerra. Então ele escreve sobre essa guerra, chamada Guerra Judaica, a Guerra Judaica. E o outro livro que ele escreve é chamado Antiguidades Judaicas, falando um pouco sobre a estrutura do judaísmo, né? Quem são os judeus, os grupos, e aí aparecem esses grupos que nós estamos estudando com vocês. Então esse Flávio Josefo foi um judeu de formação farisaica, foi um fariseu, e durante essa guerra judaica ele ficou do lado dos romanos, ele era funcionário romano. Chegou a trabalhar na Galileia. Então ele foi aí ele foi um funcionário romano, e então passava um pouco a visão também para os romanos entender quem eram os judeus, tá? Esse é o Flávio Josefo. O pessoal chama ele de historiador. Não é historiador no sentido clássico da palavra, mas foi um escritor que muito contribuiu para que a gente entendesse aí. Estou tendo uma câmera aqui, peraí. Que muito contribuiu para a gente entender um pouco esse mundo judaico do século I. E aí a pergunta que fica: ele que viveu no século I, 4 anos depois que Jesus morreu, ele não teve contato com o cristianismo? Teve e cita alguns personagens cristãos. Ele vai citar o próprio Jesus, ele cita o Tiago, irmão do Senhor, fala do Pôncio Pilatos. Só que quando encontraram esses textos já estavam adulterados pelos próprios cristãos. Então ele faz bastante elogio a Jesus, o que mostra que na verdade já era a adulteração do texto pelos cristãos, tá? Tem até texto dele dessa Antiguidade Judaica, onde ele cita Jesus como um grande sábio, um profeta, e tece muito elogios ao cristianismo. Nós sabemos que os fariseus da época de Jesus não era muito de falar de Jesus como Deus. Ele cita Jesus como Deus. Então a gente sabe, os historiadores não têm dúvida que esses textos foram adulterados, tá? O texto do Flávio Josefo
em relação ao cristianismo foi adulterado. Vamos lá então, fazer uma pequena memória da aula passada e aí a gente começa na aula de hoje com duas seitas, tá? São 4 que nós vamos estudar. Na aula passada então nós falamos dos fariseus. Quem são os fariseus? A palavra fariseu, lembrei para vocês, ela vem de perushim, que é uma palavra hebraica, que significa os separados. Os separados. Separados do quê? Você sabe que a palavra religião também, ela tem muita ligação a isso, a estar separado. O sacerdote, né? O sacerdote, aquele que está separado do mundo, aquele que é a ponte de ligação. Os fariseus, eles se reconheciam como separados desse mundo. Qual mundo? Do mundo dos gentios, do mundo dos pecadores, do mundo daqueles que não seguiam a lei mosaica. Então, perushim nesse sentido. Mas entre eles preferiam se chamar companheiros. Alguns chamavam de os sábios, tá? Porque eles são especialistas na interpretação da lei de Moisés. Segundo Flávio Josefo, esse foi o principal grupo, mais influente dos grupos do século 2 a.C. até a derrubada do templo, no ano 70. Então foi o grupo que mais influenciou a sociedade. É possível que o Flávio Josefo tenha razão, não tenha puxado o saco deles não. De fato pode ser verdade. Por quê? Porque como os saduceus é um grupo mais de elite, mais de aristocracia, e os fariseus eles são mais ligados à população, porque são professores das sinagogas, estão nas sinagogas constantemente, estão nas ruas constantemente, é possível que eles tenham influenciado muito mais a população do que não. Uma pergunta que a gente podia fazer é o seguinte: todo mundo do mundo judaico participava de alguma seita? Não, a grande maioria não participava de seita nenhuma. A grande maioria não era nem zelota, nem essênio, nem fariseu e nem saduceu, era nada. Apenas vivia o seu cotidiano, muito do cotidiano misturado com politeísmo, ou mesmo com influências gregas, mas nem todo mundo, de novo, a grande maioria era de pessoas sem seitas. Mas, de qualquer forma, essas pessoas menos letradas eram influenciadas por esses homens. Não eram sacerdotes, tá? Isso que é um ponto importante. Os fariseus não são sacerdotes. O grupo sacerdotal está ligado aos saduceus. Desde o domínio romano, desde o domínio do Império Romano, em 63, que os saduceus eles vão de novo receber... Você sabe, eu vou falar disso daqui a pouco. Os saduceus eles passam a ser de novo escolhidos para o cargo de sumos sacerdotes, que antes foi colocado para os asmoneu. Vocês lembram disso nas primeiras aulas. Agora são os saduceus que vão receber esse título. Mas eram sábios, eram professores, eram estudiosos. Quando a gente fala dos escribas, os escribas geralmente eram ligados aos fariseus. Tinha escriba que não era ligado a grupo nenhum? Tinha também. Mas a grande maioria dos escribas, de estudiosos, eram vindo do mundo dos fariseus. Eram chamados aí de doutores da lei. A partir do ano de 80, eles vão ser chamados de rabi, o rabino. Tá? O termo rabino, engraçado isso é importante. Ó. Mesmo que apareça na escritura as pessoas chamando Jesus de rabino, isso é muito interessante. Não existia o termo na época de Jesus. Então é impossível alguém ter chamado Jesus de rabino, porque o termo não existia. Mas como o evangelho foi escrito na época que o termo já existia, no ano de 80, aí se atribuiu a Jesus também esse papel de rabino. Quem eram os rabinos? Os rabinos eram doutores da lei, os estudiosos, os intérpretes, os grandes teólogos. E essas pessoas geralmente estavam ligadas aos fariseus, esses estudiosos. Na última aula eu falei para vocês que politicamente eles eram fechados. Eles não aceitaram nem a dinastia Asmoneia, que é a monarquia, não aceitaram Herodes. Foram poucos. Alguns fariseus aceitaram Herodes, mas a maioria rejeitaram Herodes o Grande. Depois eles vão rejeitar também aí o Império Romano, então eles não aceitavam dominação. Por outro lado, eles também não aceitavam a luta dos zelotes, a luta armada. Eles não aceitavam essa luta armada. Então eles eram fechados politicamente, recusavam esse domínio, tá? Seja de quem fosse. Eles eram contra aquele processo de helenização que já falamos para vocês, de tornar a cultura hebraica a mais grega possível. Eles não aceitavam isso. Aqui já fiquem atentos aqui, fiquem muito atentos aqui. Então, quando aparecer nos Atos dos Apóstolos, aparecer na carta de Paulo, pessoas que são contra judeu fala no grego,
saiba que tem um pezinho no mundo farisaico, tá? Então, essas pessoas que se colocam contra judeu falando grego, né, são justamente gente de Jerusalém, geralmente, judeus de Jerusalém, contra esse processo de helenização, de tornar a cultura hebraica grega. Eles eram contra isso, os fariseus. Diferente dos saduceus. Os saduceus não. Os saduceus, já falei para vocês antes, como eles eram da elite, para eles, quanto mais os filhos deles tivessem acesso a esse mundo grego, para eles era melhor. Tá? Muitos dos saduceus colocavam os filhos para estudar em Roma, por exemplo, por causa dessa elitização, dessa questão, tá bom? Mas dentro da doutrina, então politicamente eles eram fechados, os fariseus. Mas doutrinalmente falando, eles eram abertos, bem mais abertos do que os saduceus. Eles não seguiam apenas o que estava escrito na escritura. A escritura que os judeus seguiam é chamada de Torá. Os 5 primeiros livros da nossa Bíblia, a Torá, a lei, as normas. Os saduceus só seguiam aquilo, só o que estava na Torá, só, escrito, sem tirar uma vírgula. Já os fariseus não, os fariseus além da escritura, eles aceitavam os profetas, aceitavam os livros chamados sapienciais, que são as poesias, né? Como o Cântico dos Cânticos, como os Salmos, essas questões. Eles também aceitavam a Torá oral. O que é o Torá oral? Torá oral, segundo eles, são outras tradições que vieram desde Moisés e chegaram até eles, que não estava nas escrituras escritas, mas que foi passado de geração em geração até chegar a eles. É chamado de tradição oral, ou Torá oral. Então, dentro dessa Torá oral, os fariseus começaram a acreditar em quê? Em ressurreição, coisa que não está nos 5 primeiros livros. Eles passaram a acreditar na ressurreição dos mortos. Eles passaram a acreditar na ideia de espírito, de anjos, de demônios. Já falei para vocês que essa influência é muito mais da Babilônia. Eles acreditavam na vinda de um Messias que viria restaurar Israel. Quem foi à missa ontem, quando eu vou à missa, eu fico lembrando de vocês. Ontem na missa, tem uma hora que os apóstolos perguntam para Jesus, antes da ascensão: Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar Israel? Quer dizer, os discípulos estão com a cabeça dos fariseus. Quer dizer, é agora que o Senhor vai libertar Israel da mão dos romanos? É essa pergunta que os discípulos estão falando para Jesus. A resposta que Jesus dá é: não cabe a vocês saberem a hora, nem o lugar, isso somente cabe a Deus. Agora vocês têm que jogar essa pergunta não para a época de Jesus, vocês têm que jogar isso lá para a década de 80. Ainda tem gente querendo a libertação em relação aos romanos. Estão perguntando: é agora que vai acontecer essa libertação? Vai ser com a gente que vai acontecer essa libertação? E aí as lideranças da igreja estão dizendo: calma, somente a Deus cabe essas coisas. O pessoal sempre lê o evangelho a partir do período que foi escrito, tá? Não na época de Jesus, sempre o período que foi escrito, lá na frente. Aqui eu quero fazer até uma chave importante para ajudar vocês no futuro. Quem foi à missa ontem também, aprendam bem isso, hein, que eu vou dizer agora. Na primeira leitura, Lucas fala que a ascensão de Jesus foi em Jerusalém. Lucas. Ele fala que ninguém deveria afastar de Jerusalém, e aí Jesus sobe. Lucas, Jerusalém. O evangelho foi de Mateus ontem. Fala que a ascensão de Jesus foi na Galileia. E aí fica a pergunta: foi aonde? Foi em Jerusalém ou foi na Galileia? Não importa, porque os evangelhos não é história com H. Os evangelhos são teologia, isso vocês têm que aprender, é a mensagem que se dá. O período de Jesus na terra acabou, agora é com a gente. Por isso que o evangelho termina: homens da Galileia, por que vocês ficam olhando para o alto? Está na hora de arregaçar as mangas e trabalhar. Essa é a mensagem do evangelho. Então não interessa o local. Se vocês não entenderem isso, que evangelho não conta história com H, mas a preocupação é mensagem teológica, vocês nunca vão entender os evangelhos, tá? Então sempre são as mensagens. E pegando essa questão ontem, que eu falei para vocês aí, da restauração, os fariseus acreditavam nisso, que o Messias viria e poria um fim a toda a dominação. Mas quando que o Messias viria para os fariseus? Quando todo habitante de Jerusalém, da Judéia, seguisse a Torá. Todo mundo. Quando todo mundo fosse fiel à Torá, o Messias viria. Então, por isso a exigência deles das pessoas seguirem as leis. Não tirar um ponto, né? Não tirar um ponto da lei. Tem uma frase que fala: céus e terras passarão, mas a mensagem, a escritura não passará. Então, ou seja, seguir ao pé da letra. Isso vem dos fariseus. Então, doutrinalmente eram abertos,
Eles não eram ligados tanto ao templo como a gente pensa. Quem são mais ligados ao templo? São os saduceus, porque são sacerdotes. Para os fariseus é mais importante as sinagogas do que o templo. Eles são os responsáveis pelas sinagogas. Guto, o que é sinagoga? Sinagoga é uma casa de oração e de educação. É como se fosse a nossa capela hoje, tá? Então, ali na sinagoga se ensinava as escrituras, ensinava a ler e escrever, mas também se fazia oração aos sábados. Então, é uma casa de oração e de educação, as sinagogas. Quando que as sinagogas começaram a aparecer no mundo judaico? Isso vocês já são capazes de responder também. Foi depois do exílio da Babilônia. Como já não tinha mais templo, o templo tinha, vamos dizer assim, sido destruído. Quando os judeus até construíram o seu templo, quem substituiu esse templo aí foram as sinagogas. As sinagogas são feitas para substituir o templo que não existia. E mesmo ele existindo, agora existe só em Jerusalém. As pessoas precisam rezar fora. Aí as sinagogas são importantes. Então, para os fariseus, para esses fariseus, é mais importante essas sinagogas. Eles não são tão presos assim ao templo. Então, para eles, todo judeu deveria cotidianamente seguir a lei. Não era só na igreja. É a mesma coisa que eu falar para vocês. Vocês não podem ser cristão apenas na igreja. Vocês têm que ser cristão no dia a dia. É isso que os fariseus falavam. Para ser judeu, tem que ser no dia a dia. Com a dona de casa, com o trabalhador, pai, mãe, os filhos. Então, é exigência. E aí eles seguiam a lei. Em 3 pontos era importantíssimo para eles. Primeiro ponto, observar o sábado. Eles eram rigorosos na observância dos sábados. Tá? E por isso que Jesus, de vez em quando, está brigando com eles por causa do sábado. Não pode se colher espiga no sábado. Não pode curar pessoas no dia de sábado. Então, essas questões. O sábado. Segunda questão, a pureza ritual e alimentar. O que é pureza ritual? Os judeus, eles são muito ligados à questão da higiene, lavar as mãos para comer. Lembra que Jesus é criticado por isso? Seus discípulos não lavam a mão para comer. Jesus responde, o que suja o homem é o que vem de dentro, não o que vem de fora. Então, os fariseus eram muito ligados a essa pureza. Não só a questão da pureza do lavar as mãos. Outro exemplo, a mulher que ganha neném, ela tem que ficar 40 dias de resguardo. Aí vem a palavra resguardo, 40 dias até se apresentar ao templo para purificação de novo. Tá? Então tem toda essa lei. O leproso que for curado, ele tem que aparecer no templo, o tempo que vai decidir se está curado ou não. Tem que levar as ofertas para isso. Então toda a purificação passava pela cobrança dos fariseus. E a pureza dos alimentos, alimentar. Os judeus têm alguns alimentos que eles não podem comer. Como, por exemplo, eles não podem comer carne de porco, tá? Eles não podem comer misturado, tá? Leite com carne, tudo que é derivado de leite, não pode comer no mesmo dia carne. Então, vou dar um exemplo para vocês. Os fariseus, eles têm, até hoje os judeus são assim, tá? Os judeus que seguem a lei. Na casa deles tem 2 geladeiras, 2 pias para lavar as vasilhas. Até hoje são sim os judeus que seguem o judaísmo. Se eu vou na sua casa, judeus, e você me serve carne, você não vai me servir de sobremesa sorvete, porque o sorvete é derivado de leite, então não pode. Mas por que não pode? Porque está nas escrituras, só por isso, não tem um motivo, está nas escrituras, eu sigo. A pessoa, então, se eu lavo a faca que eu usei na carne, na pia esquerda, eu só vou lavar derivados da carne na pia esquerda. Na pia direita, só derivado do leite. Então, até hoje, esses rituais até hoje são muito fortes nos judeus que são seguidores da legislação judaica, tá? Então, alguns alimentos não podem ser comidos. Já vou adiantar um ponto muito importante para vocês. A Eucaristia cristã, ela não começou com uma refeição? Não era uma refeição a Eucaristia? Pois é. Se a Eucaristia é uma refeição, o cristianismo judaico, que começou com os judeus, eles podem comer na refeição deles carne de porco? Não. Então, na refeição, na Eucaristia que eu vou fazer com os judeus, eu não posso servir porco, por exemplo. Mas os gentios que se converteram ao cristianismo podem comer porco. E aí? Como é que fica? Fica que as comunidades ficam separadas na Eucaristia. Então, lá vou dar um exemplo onde Paulo morava, um lugar chamado Antioquia da Síria. Tinha 2 comunidades cristãs.
uma de origem judaica e uma de origem gentílica. E por que esses dois grupos não se misturavam? Por causa da Eucaristia. Porque a Eucaristia dos gentios aceitavam certos alimentos que os judeus não aceitavam. Por exemplo, tinha carnes que você dava parte delas para as divindades, quando você fazia o ritual. E essas carnes eram vendidas no mercado. Os cristãos de origem gentílica podiam comer essas carnes? Podiam. E de origem judaica? Não podiam. Então aí os grupos separados. Gusto, onde está isso que você está falando? Basta você pegar a carta aos Gálatas, o capítulo 2 da carta aos Gálatas. O Pedro, ele está comendo com a comunidade gentílica. O Pedro já estava se convertendo nesse grupo, estava aceitando as novidades e tudo mais. Mas quando chegou gente lá de Jerusalém, ele ficou com tanto medo do pessoal de Jerusalém, que ele foi para a comunidade cristã judaica. Aí o Paulo puxa a orelha dele, fala assim: Pedro, você é um incoerente. Não é com essas palavras, mas porque a Bíblia coloca de forma mais educada. Mas você é um incoerente. Você quer cobrar circuncisão dessa gente, mas você mesmo. Quando os judeus de Jerusalém não estão aqui, você come com gentios. Aí quando eles vêm para cá, você separa, você vai para outra comunidade. Que coerência é essa? Se você não é coerente, por que você quer cobrar a coerência dos outros? Isso está na carta ao Gálatas, depois pode olhar, capítulo 2, tá? Onde o Paulo de Tarso puxa a orelha do Pedro, chamando ele de incoerente na fé. Então ele quer cobrar coisas que ele mesmo não faz, é isso que o Paulo está dizendo. Então só para mostrar para vocês, já estudando uma leitura importantíssima para a formação de vocês. As comunidades primitivas não eram unidas, existiam várias comunidades. Por que não eram unidas? Principalmente por causa da alimentação. Porque a Eucaristia é jantar. Era um jantar que se fazia. E como o jantar para judeu era diferente de jantar para gentios, as comunidades eram separadas. Então, lá em Antioquia, como eu estou dando exemplo para vocês, existe uma comunidade cristã de origem judaica, tá? O Paulo participava dela, por exemplo, e o Barnabé também, e outra gentílica, comunidade cristã gentílica, e o Paulo também participava dessa. O Paulo era bem aberto nessas questões, tá? Mas só para mostrar para vocês que lá em Antioquia da Síria tinha duas comunidades cristãs que não faziam Eucaristia juntas por causa dos alimentos. E a origem disso está na lei judaica, e os fariseus defendiam isso, essa pureza alimentar. Até hoje, quando vocês viajam para Israel, você pega um voo de qualquer cidade da Europa para Israel, dentro do voo, a aeromoça vai falar para você assim: kosher, se você não saber o que é isso, você fica sem graça. Kosher quer dizer é comida de judeu. Quando ela fala assim, kosher, você fala yes, kosher, quer dizer eu sou judeu. Então ela vai trazer uma comida específica para você que é judeu. Se ela falar para você kosher e você não for judeu, fala assim no kosher. Quer dizer, você pode comer qualquer carne. Não, dentro do avião, até hoje tem isso. Uma vez eu não sabia disso, ela falou kosher, eu falei assim, yes, kosher, eu não sabia. Eu falei, o que é isso? Aí ela perguntou se eu era judeu, eu falei, não. Ela falou assim, então, no kosher. Eu falei, tá, ok. Aí entendi que era a alimentação dos judeus, tá? Então, até hoje nos aviões tem essa identificação de comida para judeu, que é kosher. O que é kosher? Comida lícita para os judeus, tá? Que é não kosher é a nossa comida, tá? Que a gente pode comer qualquer coisa e aí eles não podem. Então, falei, os fariseus guardam o sábado, guardam o ritual de purificação, de pureza ritual e de alimentação. E o terceiro, eles exigem que as pessoas paguem um dízimo para o templo. Eles cobram esse dízimo para o templo. E aí você imagina a população, pagava dízimo para o Império Romano, pagava imposto para o Herodes na Galileia. Aí vem a igreja, pedia o dízimo para a sinagoga, e agora o dízimo para o templo. Você imagina esse povo, ele era sufocado, né? Então, assim, tem uma hora que o povo não está aguentando mais tanto dízimo, tanto imposto. Dízimo significa impostos que tinham que pagar para cada um desses grupos aí, tá bom? Esses são os fariseus. Esses fariseus eram um grupo também que defendia a liberdade humana, é um dos que mais defende que o ser humano é livre para decidir, mas que Deus sabe tudo das suas decisões antes de você fazer. Essa é a defesa deles, tá? Se eu vou beber água daqui a 10 minutos, quem vai decidir sou eu. Mas Deus já sabe a hora que eu vou tomar água, antes de eu decidir. Então eles defendem a liberdade humana, mas também que Deus ele pode agir na história. Ele pode. É isso que vocês, inclusive, às vezes fazem como se fossem fariseus. Vou rezar para Deus me mandar um marido, ou mandar uma mulher. Isso é coisa de fariseu.
É como se Deus ele interferisse na sua liberdade. E ele vai te dando as coisas do jeito que ele quer. Tá? Os fariseus acreditavam nisso, que Deus podia intervir na história da pessoa, fazendo aquilo que ele desejasse contra a liberdade humana também. Tá? Eu até falo para as pessoas, quando eu falo assim, Guto, eu tenho que rezar para Deus me mandar um marido. Eu falo assim, tem 7 bilhões de habitantes na Terra, metade é de homem, é só você escolher um e ver se dá certo. Deus não tem nada a ver com as suas escolhas não, né? Escolha, só isso, tá bom. Vamos lá. Bom, acabamos aqui. A pergunta que eu fiz para vocês e finalizei na aula passada é por que os fariseus são tão mal vistos pelo cristianismo, principalmente no livro de Mateus? O livro de Mateus, no capítulo 25, acaba com eles. Raça de víboras, hipócritas. O Mateus realmente pega pesado com eles. É possível que Jesus tenha criticado os fariseus? É possível sim, uma ou outra coisa, mesmo porque os fariseus traziam uma certa arrogância. Qual que é a arrogância dos fariseus? Acharem que são melhores que os outros, estar separados. E nós cumprimos a lei, não. Lembra lá do fariseu e o publicano? Senhor, eu agradeço, porque não sou como esse pecador. Eu pago meus dízimos, eu venho ao templo, eu sigo as leis. E o publicano mal conseguiu levantar os olhos e falar, Senhor, me perdoa porque eu sou um pecador. Então os fariseus tinham esse ar de arrogância que incomodava todos os judeus, não era só os cristãos. Mas a grande questão é quando o templo foi destruído pelos romanos, no ano de 70, de todas as seitas que existiam no judaísmo, só 2 vão sobrar. Uma é a dos fariseus. Uma é dos fariseus. A outra é uma seita nova que está aparecendo, chamada dos nazarenos. Quem são os nazarenos? Os cristãos. Então, depois do templo ser destruído, 2 grupos de judeus vão continuar existindo. Os fariseus e os cristãos, que são judeus também, nesse primeiro momento. Esses 2 grupos. E aí, esses 2 grupos disputam uma geografia de missão. O mesmo local de missão para um grupo é do outro. O que acontece? Conflito. Então, onde o evangelho do Mateus está sendo escrito, a gente acredita que seja na Antioquia da Síria, onde o evangelho do Mateus está sendo escrito, tem muitos fariseus. Então, eles estão disputando com os cristãos o mesmo território de missão. E aí vai dando esses conflitos. E o Mateus, então, coloca na boca de Jesus a raiva da comunidade, não é de Jesus. É isso que nós temos que entender. De novo, não que Jesus não deve ter criticado os fariseus uma ou outra vez, deve ter criticado. Mas o Mateus colocou muita tinta nessa crítica. Ele pesou a mão nessa crítica. Por quê? Porque a comunidade cristã que Mateus vivia não se dava bem com os fariseus. E aí começava a disputar entre eles o mesmo espaço missionário. Então esse conflito no início fez com que Mateus pesasse um pouco a mão na tinta. Uma vez conversando com judeus, eu tenho até um livro do padre, ele é monge, chamado Marcelo Barros. Marcelo Barros escreveu um livro com um judeu sobre o evangelho de Mateus. E ele fala que quando convidou esse judeu para ajudar a escrever esse evangelho, a interpretação, não o evangelho, a interpretação do evangelho, o judeu falou assim, eu acho que você estava fazendo era brincadeira comigo, porque nenhum judeu gosta do Mateus. Se a gente for aproximar do cristianismo usando Mateus, ninguém vai aproximar. Porque o Mateus ele foi muito duro com a gente. Então, de todos os evangelhos, o que os judeus menos gostam é do Mateus. Porque ele foi muito duro. E, de fato, o tempo todo o evangelho de Mateus é disputa entre cristãos e os fariseus. Pode observar. Desde o capítulo 5 lá do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, o que Mateus fez com o Sermão da Montanha? Simplesmente substituiu os 10 mandamentos judaicos pelas bem-aventuranças. Você imagina isso na cabeça de um judeu. Então Mateus simplesmente ele falou assim, aquelas 10 mandamentos, as leis judaicas, esqueçam. Siga isso aqui agora. E depois o tempo todo ele coloca as parábolas de Jesus enfrentando os fariseus, o tempo todo. Então a gente hoje olhando assim, como especialista em estudo, tá, dessa área. A gente observando, o evangelho de Mateus na verdade é uma crítica aos fariseus. Ele passa o evangelho todo tentando criticar os fariseus usando Jesus. Esse é o evangelho de Mateus, tá bom? Guto, desculpa interromper, mas eu queria saber assim, é correto falar em segregação já nessa época? Ou não? Se você colocar como separação, sim. Todos os grupos se colocavam como segregados em relação aos outros. Mas para eles isso era uma honra, né? Você ser separado de pessoas que eram pecadoras. Tá? Então os fariseus são esses.
Vamos agora então aos saduceus. Os saduceus, gente, não é muito difícil de falar, porque o tempo todo eles estão ligados aos fariseus. Os saduceus, eles vêm na época do Davi, lá 1000 anos atrás, antes de Cristo, existia um sacerdote chamado Zadok. Escreve com S ou com Z, tá? Zadok. Zadok. O Davi teve 2 sacerdotes, Natã e Zadok. Esse Zadok, segundo os saduceus, eles são descendentes desse Zadok, desse grande sacerdote, da época do Davi, 1000 anos antes. Mas os saduceus, enquanto grupo, eles só vão aparecer depois do exílio da Babilônia, na volta para casa. Porque como a gente não tem mais rei, o único rei que existe é o rei persa agora, né? Como a gente não tem rei, como não tem autoridade, qual é a autoridade agora do povo judeu? São os sacerdotes. E quem é o responsável pelos sacerdotes? Esse grupo dos Zadok, que são então os saduceus. Só que na época dos Asmoneu, aquele que nós estudamos da Guerra dos Macabeus, foi tirado o direito do grupo dos Zadok de serem sacerdotes. E ficou na mão apenas da família dos Macabeus. Mas quando o Império Romano dominou a região, devolveu aos saduceus essa prerrogativa de os sumos sacerdotes, ou sacerdotes, virem do grupo deles. Por isso eles eram tão importantes. Porque o principal cargo político em Israel, na época de Jesus, era o sumo sacerdote. Abaixo de Roma, quem mandava em Israel eram os sacerdotes, os sumos sacerdotes. Vocês conhecem a história do Caifás, né? Que julgou Jesus. Tá certo também. O Rafael perguntou se pode escrever com C mudo também, viu? Zadok com Q-U-E ou só Zadok com C mudo também, ela é correta. Ou com S, Sadok com C mudo. Então, o sumo sacerdote era tirado do meio dos saduceus. Eles eram muito importantes. E eles eram os grandes colaboradores dos romanos. Eles colaboravam com os romanos na dominação. Eles gostavam dos romanos? Claro que não. Mas eles gostavam do poder. Eles sabiam que tinham que aceitar esse domínio romano para que eles mandassem. Então eles fazem jogo duplo. Com os judeus eles fingem que não gostam dos romanos. Com os romanos eles fingem ser amigos dos romanos. Então eles faziam esse papel duplo, né, para poder governar ali Israel nesse momento. Eles eram da alta aristocracia. Aristocracia, a gente pensa em dinheiro e palácio, não é isso. Quando fala em aristocracia no mundo antigo, é terra. Eram detentores das grandes terras em Israel. Eram poderosos, eram ricos. Muitos deles a favor da helenização, como eu falei para vocês, tá? Seguiam a Torá apenas no que estava escrito. Não acreditavam, portanto, em ressurreição, nem em anjos, nem em demônios, e muito menos em Messias. Um dia eu tenho um livro aqui escrito por judeus. Eles falam que quem mandou matar Jesus não está ligado aos fariseus. Quem ajudou os romanos a matar Jesus foram os saduceus. Então hoje os judeus que analisam um pouco o cristianismo, conhecendo a história, falam assim, os grandes algozes de Jesus não foram os fariseus, mesmo porque Jesus tinha muitos amigos fariseus, como Nicodemos, José de Arimateia. Então tinha muitos desses fariseus que seguiam Jesus, até as escondidas. Porque o Sinédrio, o que era o Sinédrio? Era uma assembleia legislativa da época que tinha 71 homens, os mais nobres judeus ali. Tinha fariseus e saduceus, a grande maioria dos saduceus. E esses saduceus, então, segundo esse livro, foram eles, e eu concordo plenamente, foram eles que foram os organizadores da morte de Jesus junto com os romanos. Então eles articularam para que Jesus morresse, não os fariseus. Não os fariseus. Mas quando o evangelho foi escrito, os saduceus não existiam. Existiam apenas os fariseus, e os fariseus estão me incomodando. Então eu vou escrever e vou colocar a culpa em quem também? Nos fariseus. É o que aparece nos evangelhos. Então tomar cuidado com esses pequenos detalhes. Quando eu vou ler os evangelhos... Seria o equivalente ao nosso concílio, correto? Seria como se fosse no estado da Assembleia Legislativa, como se fosse a Câmara dos Deputados no Congresso. Isso era o Sinédrio. E o Sinédrio ficava do lado do templo, tá? Ficava bem encostado do templo ali. Se reunia bem ali próximo do templo. Do antigo templo, né, de Salomão.
Então os saduceus, eles eram politicamente aceitavam essa dominação romana, politicamente aceitavam essa dominação romana, mas teologicamente eram fechados, não aceitavam novidades, tá bom? E eles foram aí os grandes responsáveis pela morte de Jesus, juntamente com os romanos. Deixe claro para vocês, quem matou Jesus foram os romanos. Como é que nós sabemos disso? Cruz. Morte de cruz é morte romana. Grava outra coisa importante. Quando os romanos dominaram a Terra Santa, eles proibiram os judeus de matarem. Os judeus não tinham autoridade para matar. Vocês lembram um episódio que o João conta de uma mulher que foi pega em adultério e os judeus pegaram pedra para matar ela? E eles não matam. Jesus fala, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Vocês acham que eles não atiraram a primeira pedra porque eles tinham pecado? Nada disso. Jesus alertou para eles, quem é doido de jogar pedra, que jogue. E vai ver com os romanos. Então Jesus deixou bem claro para eles. Falou, se vocês não têm pecado, ao jogar pedra nessa mulher, vocês estão indo contra os romanos. E os romanos vão prender vocês. Porque o judeu não tem... Isso está inclusive nos Atos dos Apóstolos, está no Evangelho, quando fala assim que nós não podemos matar. Por isso que eles vão até o Pôncio Pilatos. Você sabe que nossa lei não nos permite matar. E não permitia mesmo. Não era a lei deles. Os romanos tinham proibido isso. Porque antes os judeus podiam matar através da pedra, chamada lapidação. Lapidação. Mas quando o Império Romano assumiu aquela região, só o Império Romano tinha poder de morte. Mais ninguém. Mais ninguém. Então os judeus não podiam matar. Então a morte de Jesus foi uma morte romana. Mas quem é que colaborou para essa morte? Os saduceus. Possivelmente os saduceus falaram que Jesus era um zelota. Vou falar para vocês os zelotas. Oi. O sinédrio ainda existe, Guto, ou algo semelhante? Hã? O sinédrio ainda existe ou alguma estrutura semelhante ao atual Estado de Israel? Não. E foi muito boa essa pergunta sua, porque eu queria responder uma outra coisa que eu tinha esquecido. O judaísmo atual, ele é um judaísmo, a gente chama ele de rabínico. Judaísmo rabínico. E eles é fruto dos fariseus. Você tinha feito essa pergunta semana passada. Então, o atual judaísmo, a base dele foram os fariseus, tá? Os fariseus. Não é a mesma coisa hoje, já mudou muito, mas a base veio do... vamos dizer assim, a estrutura básica do judaísmo atual é do mundo farisaico, dos fariseus, tá bom? Não existe a legislação hoje judaica, não existe nesses grupos mais, né, que a gente está falando para vocês. Então, esses são os saduceus. Tá, o segundo grupo, o grupo politicamente mais forte, mais rico, que controlava toda a vida no templo, que transformou o templo numa verdadeira carnificina. Como assim? As pessoas da época dizem que o templo fedia de longe, porque ali virou o quê? Nada mais nada menos do que sacrifício de animais. Virou uma coisa ritual de sacrificar animais o tempo todo. Então aquilo virou, a gente até lembra, para quem mora perto de abatedouro de animais, o cheiro muito forte. Então o templo virou isso. Já estava em crise há muito tempo. Essa é a crítica de Jesus, inclusive, ao templo, né? Quando ele sai derrubando as barraquinhas. Que a religião se perdeu o sentido da religião. As pessoas fez do templo um comércio. E quem ganhava com esse comércio? Os saduceus. Eles eram os grandes responsáveis financeiramente pelo templo. Aquelas pessoas que vendiam pombos ali fora, trocavam moeda, tinham que pagar impostos para os saduceus para eles permitirem. Para quem conhece Goiás, é como aqui em Trindade, a igreja tem as barraquinhas dela que ela aluga. Seria mais ou menos o templo lá. E tem a prefeitura também que aluga os espaços para as barraquinhas, para as festas. Só para vocês entenderem um pouco isso, ok? Vamos então agora falar do terceiro grupo e finalizar ele, que é o grupo dos... Aí na próxima aula fala dos essênios, que é o grupo dos zelotes. A palavra zelote, ela já fala para nós o que significa. Os zelantes, aqueles que zelam pela lei. Os que zelam pela lei. Qual lei? De Moisés. Aí vocês já vão vendo que todos esses grupos são políticos e religiosos ao mesmo tempo. Não tem como separar. O que aconteceu? Quando os romanos assumiram o poder, no ano 6... Lembra daquele Arquelau, que era filho do Herodes? O Arquelau que tomava conta da Judéia, que eu falei para vocês que ele foi expulso da função por corrupção, no lugar foi colocado prefeitos? Então, quando os judeus assumiram Jerusalém, eles mandaram fazer um grande censo. O Lucas, o evangelista, ele equivocou, ele pensou que esse censo foi feito quando Jesus nasceu.
Não foi quando Jesus nasceu. Esse censo foi feito quando Jesus tinha 12 anos. Tá? Por isso que é difícil falar se Jesus nasceu mesmo em Belém. Tá? Só para mostrar isso para vocês. Lucas, ele equivocou. O censo de fato aconteceu no ano 6. Ano 6. Mas depois de Cristo. Só que já falei para vocês que tem aí erro de 4 a 7 anos do nascimento, né? Então Jesus tinha entre 10 e 12 anos quando esse censo foi feito. Para que os romanos fizeram esse censo? Para melhor cobrar os impostos. O censo era feito para contar as cabeças. Quantos judeus são vivos? E como quem paga os impostos são os homens, basta os homens fazer a inscrição. Para a gente saber quantas pessoas tem para a gente cobrar os impostos. Quando foi feito esse censo, quem é que se revoltou? A Galileia. E um homem na Galileia chamado Judas, Judas o Galileu. Ele falou assim, não vamos fazer esse censo, não vamos pagar esses impostos. E agora, hoje a gente falaria assim, agora Roma vai ver na bala, a gente falaria hoje. Só que o Judas falou diferente. Judas falou o seguinte, que que Roma viria agora através da espada. Então, ou seja, para eles pagar impostos a Roma, aceitar o domínio de Roma, seria uma traição a Javé, ao Deus verdadeiro. Você sabe que Roma era uma deusa, né? A deusa Roma. Pagar impostos para Roma significa pagar impostos para a deusa Roma. Isso significa trair Javé. Então, como é que a gente vai fazer? Através da luta armada. Só que os fariseus, enquanto grupo organizado, eles são mais vamos dizer assim, eles são mais próximos do metade do século I, quando eles fazem a guerra com os romanos. Antes eles são desorganizados ainda. Então eles matavam com a faquinha, chamado sica, faquinha pequenininha, sica. E por isso que esses zelotes eram chamados também de sicários. Na Bíblia aparece os sicários. Sicários são os que matam com a sica, pequena faquinha, que eles escondiam nas festas, apunhalavam romano, apunhalava judeus traidores, saduceus, né? Então esses eram aí os sicários, os famosos sicários. Então sicários e zelotes praticamente pertencem ao mesmo grupo. Então a ideia desses zelotes era, por fim, a dominação romana. Só por questão política? Não, por questão religiosa também. Porque a gente tem que ser fiel a Javé, não a deusa Roma. Agora eu quero criar alguns problemas aqui para vocês pensarem aí, hein, em relação a isso. Eles surgiram quando? Esse grupo dos Judas, né? Quem quiser depois acompanhar, isso está lá no Atos dos Apóstolos também, capítulo 5, versículo 37. É citado de Judas aí, tá? Capítulo 5, Atos 5, versículo 37. Fala desse Judas, o Galileu. Então a pergunta é o seguinte, onde surgiu esse grupo dos zelotes? Galileia. Onde surgiu o grupo de Jesus? Galileia. Quando é que o Judas Galileu começou o grupo? Ano 6 depois de Cristo. Então, de alguma forma, mesmo que os discípulos de Jesus não tenham participado diretamente desse movimento, eles conheceram esse movimento. E muitas vezes aplaudiam esse movimento. Quem é que não luta pelo seu país? Quem é que não luta a favor das suas mulheres, dos seus filhos, contra o inimigo? Imagina se os Estados Unidos invadir aqui o Brasil e você ter que pagar impostos para os Estados Unidos, sofrer na mão dos Estados Unidos. Se aparecer um grupo de revolucionários, você vai ficar contra esse grupo? Claro que não. Você vai apoiar esse grupo, vai dar água para eles, vai fazer cesta básica para esse grupo, para ajudar eles a libertar contra os Estados Unidos. Essa era a visão da Galileia. Então é possível, inclusive, que alguns discípulos de Jesus tenham participado desse grupo. O Evangelho de Marcos fala que Jesus tinha um discípulo chamado Simão o Zelota. Não é o Pedro, é outro Simão, tá? Que a gente chama de São Simão. Então, o nome dele no Evangelho é Simão o Zelota. Por que esse nome é o Zelota? Porque ele deve ter participado desse grupo, ou apoiava esse grupo. Então, ele é chamado na Bíblia de Simão o Zelota. É do grupo de Jesus. Tem dois outros discípulos de Jesus que nós desconfiamos muito que eles eram zelotas. É apenas uma hipótese. A história tem uma hipótese muito grande de dois discípulos de Jesus que devem ter sido zelotas. Ou pelo menos deve ter aproximação com o grupo. Quais são eles? Judas Iscariotes e o Pedro. Por que nós colocamos isso? Pela personalidade de Pedro. O Pedro é muito violento.
Ele arranca a orelha do Malco, do rapaz lá quando prende Jesus. Quando Jesus fala assim, ó, eu vou morrer em Jerusalém, quem é que levanta a voz e fala assim, não, nós não vamos deixar você morrer sozinho, vamos morrer junto, vamos para a guerra junto. Quem é que fala isso? Pedro. Aí Jesus fala assim, afasta de mim, Satanás. O que você está falando não vem de Deus. Né? Então, sim, sempre o Pedro tem uma atitude muito parecida com esses zelotes, de querer enfrentar a força, pela espada, os inimigos. Então é possível que o Pedro seja, ou tenha sido, desse grupo dos zelotas. Por que a gente fala que o Judas Iscariotes possivelmente foi zelota? Só isso explicaria a traição dele. É possível que o Judas tenha percebido que Jesus não era esse Messias que eles esperavam. Porque ao chamar Jesus de Messias e Jesus aceitar, eles achavam que Jesus era esse Messias que viria libertar Israel. O Evangelho de Marcos, ele fala assim, deixa muito claro que quando Jesus está subindo para Galiléia, para Jerusalém, os discípulos estão achando que Jesus está indo para uma guerra. Até depois, a partir do capítulo 9 do Marcos, os discípulos têm medo, porque acham que vão morrer todo mundo em Jerusalém. Então, os discípulos viam em Jesus uma espécie de Messias político. Tá? O Rafael, depois como não tem como abrir porque eu estou gravando, eu respondo para vocês, tá? Depois das perguntas lá, eu coloco para vocês certinhas situações. Então, assim, eles acreditavam que Jesus era esse Messias político. Hoje a gente fala claramente que os apóstolos de Jesus só descobriram quem de fato era Jesus depois da morte de Jesus. E esse movimento de descobrir, de se converter a Jesus, nós chamamos ele de Pentecostes. Um movimento longo, de sentar juntos, lembrar o que Jesus fez. E quem estava do lado deles fazendo essa reflexão? Maria. Maria deve ter colaborado muito com esses discípulos, dizendo, ó, vocês se equivocaram, ele não era isso que vocês pensavam, ele é assim, observe esse fato. Então Maria contribuiu muito para a conversão dos apóstolos. Vocês querem um exemplo? Veja bem os discípulos de Emaús. Estavam indo embora triste, ó, nós esperávamos que ele vinha para libertar Israel, e nós vimos ele morrendo na cruz, que decepção, estamos indo para casa. Então todos decepcionados. Aí aparece Jesus ressuscitado, eles começam a entender. Então, ou seja, depois da morte de Jesus, que esses discípulos vão se converter ao verdadeiro Jesus. Não ao Jesus violento, não ao Jesus guerreiro, não ao Jesus político, mas ao príncipe da paz. Aquele que veio converter o homem por dentro. E, de novo, na minha concepção como historiador, quem ajudou muito nisso foi Maria. Foi mostrando isso para eles, foi refletindo a missão de Jesus, conversando, até que eles vão acordando. Lógico, isso não foi do dia para a noite, pessoal. A gente usa esses tempos na Bíblia como tempos, chama de Kairos, tempo de Deus, mas não é tempo histórico. Quanto tempo que foi esse Pentecoste, essa conversão, nós não sabemos, mas sabemos que logo eles vão entender quem é Jesus e vão começar a anunciar Jesus ao mundo. E é interessante que o evangelista Lucas fala claramente, e junto com eles estava Maria. Então, no dia de Pentecostes, vamos ver isso domingo que vem, Maria estava com eles, ajudando a refletir, tá? a perceber esses fatos, tá bom? Então, é muito importante observar que a visão dos discípulos de Jesus foi muito influenciada pelos zelotes. E é possível que o Judas tenha percebido que Jesus não era esse zelota, se sentiu traído. O Judas se sentiu traído. Já que ele me traiu, eu entrego ele. Então, ou seja, só isso explicaria. E Judas, segundo o texto de João, era muito próximo de Jesus. Basta você ver que ele estava sentado do lado de Jesus, e Jesus fala, o cara que colocar o pão no mesmo prato que eu, esse vai me trair. Quem é que coloca o pão no prato do cara? É um amigo muito próximo. Então, Judas era uma pessoa muito próxima de Jesus, muito próxima. Então, ele se sentindo traído, ele vai e trai. Só isso explicaria a traição de Judas, não mais, não tem outra explicação, porque ele teria traído Judas, a não ser que ele fosse um zelota também. E percebeu que ele seguia um líder zelota e Jesus não era esse líder zelota. Quero fechar aqui minha aula, lembrando de porque já deu 10 minutos, eu quero conversar com vocês, de 2 episódios importantes. Possivelmente Barrabás era o chefe do partido dos zelotas na época de Jesus, Barrabás. Então,
tira a ideia de um Barrabás do mal e Jesus do bem. Lógico que Jesus é do bem, sempre Jesus é do bem. Mas Barrabás não é esse homem do mal que, né, que estava ali, né, de forma como se fosse a figura do demônio. Barrabás quer a libertação de Israel dos romanos. Ele é chamado de assassino na Bíblia. Ele era? Claro que era. Ele matou muitos romanos. Como é que os romanos iam tratar ele? Como assassino. Né? Porque ele matou muitos romanos. Matou romanos porque ele gostava de matar? Não, ele matou romanos porque eles estavam numa revolução. Numa revolução. Ele queria a libertação de Israel. Então, quando o povo escolhe ele e não Jesus, o povo não é cego. O povo preferiu aquele que, na visão deles, ajudava mais, que era o Barrabás. Que colocava. Outra coisa, segundo ponto. Na visão do povo, tá? Isso tem que ficar claro, na visão do povo. E o povo erra nas suas análises também. Geralmente erra. Segunda visão. Na cruz, quando o Império Romano mata Jesus, na cabeça dos romanos, 3 que estavam naquela cruz eram zelotas. Os 2 que estavam com Jesus e Jesus. Jesus morreu como zelota. A causa da morte de Jesus, ela é uma causa política, não religiosa. Qual é a causa da morte de Jesus? Jesus, ele cometeu o crime de lesa majestade para o Império Romano. O que é lesa majestade? Se fazer rei, enquanto Roma já tem seu rei, que era, na época, o Tibério. Tanto é que o Pôncio Pilato pergunta, tu é rei? Jesus, tentando esquivar da morte, fala assim, você está falando por você ou outros que contaram isso? Então Jesus está preocupado com a vida dele também. Aí ele insiste na pergunta, Jesus vai dizer, eu sou um rei, mas sou um rei diferente. E se você não tem poder sobre mim, mas o Pilatos não entendeu isso. A Bíblia passa a figura de um Pilatos bonzinho que tenta livrar Jesus da morte. Aquele Pilatos era o pior pilantra da existência humana. Ele manda matar muitos judeus. Um dia ele estava passando a cavalo e viu uns samaritanos rezando e não gostou. Mandou matar 2.000 só porque ele não gostou de ver os samaritanos rezando. Então Pilatos era terrível. Mas por que a Bíblia coloca ele como bonzinho? Porque os evangelhos querem incriminar os judeus pela morte. Lembra do campo de ação missionária? Estamos disputando o mesmo campo de ação. Quem é os nossos inimigos, entre aspas? São os fariseus. Então eles tentam tirar a culpa dos romanos e tentam colocar a culpa nos judeus. Tá? Os evangelhos, nesse ponto, eles cometeram um erro histórico. Mas como o evangelho não é histórico, ele é teológico, o que ficou foi essa parte teológica, mas isso foi grave, porque o Pôncio Pilatos ficou passando para a história como uma pessoa muito boa, muito tranquila, tentou salvar, a mulher dele sonhou com Jesus e tudo mais. Isso não foi verdade. O Pôncio Pilatos era sanguinário, e ele mata Jesus quando Jesus fala, sim, eu sou rei. Aí em cima da cruz está o motivo da morte de Jesus, para provar isso. Este homem morreu porque ele afirmou ser rei dos judeus. Essa é a causa da morte de Jesus. E qualquer outro que afirmar ser rei também dos judeus vai ter o mesmo destino dele. Então, os 3 que estão ali na cruz, eles são chamados aí de bandidos pelo Império Romano. O que é bandidos pelo Império Romano? Zelotas. Os 3, Jesus e os outros 2 que morreram na cruz, morreram como zelotas, na concepção romana. Na concepção romana, tá? Então, os 3 eram bandidos para o Império Romano. Os 2 e Jesus, para o Império Romano, porque os 3 eram zelotas. Tá legal? Vou abrir para vocês fazerem perguntas. Quem tiver dúvida, pode fazer a pergunta aí, Rafael, porque eu tô gravando e não tenho como pegar. Vou até desligar a gravação aqui agora.